Ninguém te conhece a não ser que você mostre. Então é chegar grande, é chegar com vontade, né? As pessoas têm muito medo de levar não. O não é o primeiro gatilho de uma negociação, né? Eu digo que sucesso é muito mais sobre olhar para você e criar a sua história. Parar de olhar a história do outro. A história da Elis é linda, deu certo para Elis. A história da Renata é linda, deu certo para Renata. Eu posso admirar, pegar alguma coisa e lapidar, mas eu vou ter que fazer uma história. Não adianta eu pegar a receita de sucesso de vocês e achar que ela vai encaixar para mim. Não tem... Gente, isso aqui é a frase pronta, é chavão, mas é verdade. O único lugar que o S vem antes do T é no dicionário. Sucesso não vem antes do trabalho. Sucesso não vem antes do trabalho. Você tem que trabalhar para ter sucesso. E trabalhar significa passar por momentos difíceis. E quando eu comprei essa distribuidora, eu descobri que ele tinha me vendido uma empresa falida, não tomei o devido cuidado, talvez pela amizade, e que ele tinha montado uma marca para concorrer comigo. Ele me vendeu uma empresa que ele iria concorrer contra. E no momento que eu olhei todo aquele estoque de produto, Elis, e vi assim, ó, puxa, meu dinheiro está aqui, o que eu vou fazer? Visitei salões o dia inteiro tomando portada, porque a marca, ele tinha queimado a marca na cidade. Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre alguns temas aqui que muitos adoram, que é sobre resiliência, atitude, ação e vendas, com um convidado que o Grupo RHF é apaixonado. Yuri Ornelas foi nosso palestrante por 2 anos consecutivos na nossa convenção e a entrega dele é fantástica. Tenho certeza que vocês vão amar e se inspirar e também receber muitas orientações aqui que você vai usar na sua vida. Yuri, obrigada por ter aceito o convite, é uma grande honra te receber aqui. Eu que agradeço, Renata, Elis, eu já sou de casa, né? Sim. Eu já me sinto RHF, né? Não escondo que é um grupo que eu gosto muito pela, assim, o engajamento das pessoas em todas as vezes que eu participei do evento de vocês, né? E a recíproca é verdadeira. Nossa, totalmente. Eu falo que palestrar para vocês é falar em casa. Então eu me sinto muito bem, bem. E é por isso que quando eu recebi esse convite, eu me senti muito honrado e aceitei de imediato. Ah, que legal. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito positivo. Você sabe que os maiores fãs do RHF Talk são os nossos franqueados. E sempre que eles tenham contato contigo, são novos insights que eles trazem ali para a operação deles. E a dor, né? A dor de todas as empresas hoje, qual é? Time de vendas, vender, resultados. Isso você domina com maestria, né? Essa é uma dor, ela é uma dor universal. Sim. Né? Na verdade, a área de vendas é você se reinventar a todo momento, né? O mercado de vendas, ele é muito dinâmico, então ele nos obriga a sair da zona de conforto todos os dias. Não existe um método correto, não existe uma receita de bolo. O mercado, ele muda, o concorrente, ele também muda e isso nos obriga a sempre estar se movimentando. Só que essa dinâmica ela é muito boa, porque ela te obriga a se aprimorar sempre. Né? Exato. E eu digo que o mercado de venda ele é o melhor do mundo, porque você tem a oportunidade de fazer o seu salário. Né? E eu não vejo coisa melhor do que isso, você ter a oportunidade de fazer o seu próprio ganho. E as pessoas falam assim, sabe, Renato? Não é fácil, e não pode ser, né, Elis? Não pode ser fácil, porque aquilo que é muito fácil não tem valor. Aquilo que é muito fácil não tem sabor. Sim. E aquilo que é muito fácil diminui a nossa história quando a gente for contar ela já tendo sucesso. Então, quanto mais difícil, quanto mais penoso, maior é o sabor da vitória. Quando você olha para trás e fala... Poxa, subi muito a escada, né? Fala uau, né? Daquele uau. Exatamente, uau. Verdade. E conta pra gente, assim, né? Como que começou a tua trajetória, se você já passou por outras áreas, pra gente chegar até os dias de hoje. Eu vou pegar pela frase da minha esposa, ela fala que eu ainda só não operei ninguém, Entendi. Fora isso eu já fiz tudo. Entendi. Mas eu comecei bem cedo, né, eu digo que a área comercial, ela nasceu dentro de mim, porque eu pequeno, eu tinha o hábito de, por exemplo, pegar planta, espremer na água, colocar dentro do vidrinho e chegar para o meu avô, para os meus tios, para o meu pai e falar que era perfume e eu estava vendendo.
Olha Então, Olha. a área comercial, ela sempre esteve dentro de mim. Mas eu devo o mérito disso aos meus pais, né? Muito novo, com 15 anos, eles me colocaram para fazer o curso da franquia Dale Carnegie. E quando eu cheguei ali, todo mundo se apresentava assim, eu sou o CEO da empresa tal, eu sou o CEO da empresa aquilo. Eu não sabia nem o que era CEO na época. E eu cheguei lá na frente e falei, eu sou estudante. O que você veio fazer aqui? Aí eu vim porque o meu pai quis. E até então ali eu não entendi o porquê meu pai tinha me colocado num curso como aquele. Só que ali, no decorrer do curso, eu comecei a admirar pessoas. E aí eu entendi o que meu pai queria. Meu pai, ele queria me mostrar pessoas de sucesso. Olha que Pessoas legal. que buscavam o sucesso. E ali eu falei, eu quero fazer isso. Eu quero estar sempre com pessoas que pensam grande, pessoas que enxergam grande, pessoas que correm atrás de coisas grandes, né? Buscam coisas grandes. E foi ali que meu pai fez o maior investimento na minha vida, que foi me moldar para uma perspectiva de observar pessoas que dão certo. As pessoas ficam olhando muito o sucesso do outro, mas não olham o caminho que o outro fez para chegar no sucesso, né? E eu tenho essa característica que eu peguei lá atrás aos meus 15 anos, né? E dali eu nunca parei na área comercial, Renato. Eu trabalhei já na área que eu digo que foi uma das maiores escolas que eu tive, que foi a indústria farmacêutica. Eu gerenciava, comecei como estagiário e fui até gerente. Eu gerenciava aqueles rapazes que visitam os médicos, Sim. que entra com a maleta na frente de Sim. vocês todas as vezes, né? Tenham carinho por eles, porque eles deixam a amostra grátis, né? E ali foi a maior escola do mundo, né? Que foi essa área comercial bem intensa mesmo. É uma área que exige muito que você se prepare, porque você vai visitar um médico, né? E o médico, ele sabe bastante. Então, você não pode entrar abaixo do nível de conhecimento que o médico tem. E foi ali que eu entendi que o caminho é preparar. É você estar preparado, né? E dali para frente, eu nunca mais parei, saí dessa área. Você começou com quantos anos? Eu comecei como estagiário, eu tinha 20 anos, tinha acabado de sair do quartel. Passei um período no quartel, né? Fui Sim. tenente do exército, tenente temporário, e quando eu saí do quartel, eu entrei em uma vaga, que foi até interessante isso, né? As pessoas falam assim, a gente toma portada, todo mundo toma, né? Eu fiz uma entrevista e recebi a notícia de que eu tinha sido reprovado. Não passei na entrevista. Ali, de início, baixei a cabeça, minha mãe falou assim, meu filho, se essa vaga for sua, ela vai cair para você. Eu falei, mas mãe, já saiu a resposta, como que essa vaga vai cair para mim? A hora que o gerente que me entrevistou, ele estava no aeroporto, o candidato que ganhou a vaga ligou desistindo. Falou, olha, passei em outra vaga, é uma multinacional e eu vou ficar com a outra. E na hora ele me ligou e falou, você consegue chegar aqui no aeroporto em 10 minutos e trazer os seus documentos? Em 10 minutos eu corri e levei os documentos. Tava lá. Entrei como estagiário novo, né? E 1 ano como estagiário, eles me ofereceram uma vaga para ser efetivado em Cuiabá. Não sabia nem... Você morava? Morava em Uberlândia, Minas. Uberlândia. Primeiro eles me ofereceram Rio Branco, no Acre. Eu aceitei Rio Branco. Olha, longe. Nossa. Rio Branco. Eu aceitei, eles falaram, olha, é Rio Branco? Você sabe onde é que é Rio Branco? Eu falei, não, eu sei que eu preciso ganhar dinheiro. Eu vou aceitar. Aí pediram para falar com os meus pais, né? Aí foram lá em casa, os 2 gerentes. Olha, ele vai para Rio Branco. Meu pai, olha, a frase do meu pai, né? Pé de pobre não tem número. Ele tem que ir, né? Não sou de família rica, né? Eu sou de uma família trabalhadora, mas não nasci em berço de ouro. E ali era um teste. Eles queriam realmente ver se eu estava à disposição da empresa. Quando eles viram que realmente eu estava, eles falaram, agora fala a verdade, a vaga é em Cuiabá, você vai para Cuiabá. Eu fiquei em Cuiabá 1 ano, e em 1 ano eu fui promovido para gerente regional. Aí eu gerenciava o Mato Grosso, Tocantins, Acre, Rondônia e o Triângulo Mineiro. Olha só. E ali Quais as características que você avalia que naquele momento te fez alcançar essa conquista? Olha, Renata, essa é uma pergunta muito boa. A maior característica é você estar preparado para quando a oportunidade surgir. As pessoas, elas querem esperar a oportunidade acontecer, aí sim se preparar, mas não. Na verdade, tem que ser o contrário. Tem uma frase, ela é uma frase que eu gosto muito, que ela é do livro
o autor chama James Clear, e o livro chama Hábitos Atômicos. James Clear, Hábitos Atômicos. Tem um tempo que eu li, talvez eu fale a frase até errado, mas ela fala assim, ó, você não sobe à altura do seu objetivo. Na verdade, você cai à altura do seu sistema. O que essa frase quer dizer? Que não é o objetivo grande que vai te fazer chegar, são as pequenas atitudes diárias que vão te conduzir para quando a oportunidade chegar, né? E a característica que eu sempre trabalhei desde pequeno se acontecer, eu preciso estar pronto. Eu sou uma pessoa movida a desafios, sempre gostei de desafios, até por isso que nosso primeiro briefing, né, Elis, quando eu fiz o briefing com vocês, eu não tinha uma palestra pronta, porque eu não gosto do modelo pronto, eu gosto do desafio Também de não. ouvir a empresa e montar algo para a empresa. Por quê? Porque é o desafio de pegar algo novo, criar algo novo e apresentar algo novo de maneira que fique satisfatório. Isso é estar preparado. Então, se você perguntasse, Yuri, o que te fez crescer? Aceitar todos os dias o desafio. E é diário. Eu sempre tive uma característica assim, ó, Renata. Quando eu visitava, logo que eu saí da indústria de medicamento, eu fui vender cosméticos para salão de beleza. E eu comprei uma distribuidora de cosmético de um amigão meu, muito meu amigo. E quando eu comprei essa distribuidora, eu descobri que ele tinha me vendido uma empresa falida, não tomei o devido cuidado, talvez pela amizade, e que ele tinha montado uma marca para concorrer comigo. Uau. Ele me vendeu uma empresa que ele iria concorrer contra. E no momento que eu olhei todo aquele estoque de produto, Elis, e vi assim, ó, puxa, meu dinheiro está aqui, o que eu vou fazer? Visitei salões o dia inteiro tomando portada, porque a marca, ele tinha queimado a marca na cidade. E quando eu vi onde eu tinha entrado, inicialmente me deu uma tristeza, eu cheguei, eu olhei aquele estoque assim e falei, o que eu vou fazer? No dia seguinte, meu pai tem 80 anos, né? Meu pai, ele saiu e voltou com um pedido. E meu pai é muito tímido. E ele voltou com um pedido e colocou em cima da mesa e falou, se eu, com a idade que eu tenho, eu conseguir vender e você vai ficar aí lamentando? Olha. Ali foi o tapa que meu pai me deu. E eu fui para a rua e falei, cara, eu preciso ter um objetivo. E o meu objetivo foi, eu preciso provar para ele que ele me vendeu o melhor negócio da vida dele. Quem vai arrepender é ele, não eu. E eu criei uma meta. Eu só almoçava depois que eu atingisse a meta para o almoço. E eu só ia embora para casa depois que eu atingisse a meta de ir embora. E eu criei também o hábito de o Yuri desse mês concorrer com o Yuri do mês anterior. Que legal. Então, atrás da porta do meu quarto, eu tinha duas colunas. O Yuri do mês anterior e a coluna do Yuri que tinha que superar o mês anterior. Então, eu tinha uma meta diária que era, eu preciso almoçar. Para almoçar, eu tenho que bater minha cota de venda. Eu preciso ir embora para casa. Para eu ir embora para casa, eu tenho que bater minha cota de venda. E eu tinha minha meta mensal, que era concorrer com o Yuri do mês anterior. E aí eu descobri que o melhor caminho para que a gente possa realmente crescer é que você tenha metas, mas são metas atingíveis. Sim. O erro das pessoas é colocar meta ambiciosa demais, aí você sai do objetivo para o devaneio, né? Quando você coloca metas pequenininhas e você começa a alcançar elas, você cria o hábito, Elis, de alcançar metas. Sim. E tudo é hábito. Tudo é hábito, né? Então eu tinha o hábito de querer almoçar, e o meu hábito de almoçar era, eu preciso bater a minha meta para almoçar. Depois eu comecei a fazer assim, ó, eu quero trocar o sofá da minha casa. Para que a troca de sofá aconteça, eu preciso bater tanto no mês, senão eu não troco o sofá. E com isso eu criei o hábito de sempre ter um desafio. Eu sempre tenho um desafio. Até hoje. Até hoje. Até hoje. Que legal. Tudo na minha vida eu trabalho com desafio. A minha esposa fala assim, ó, eu tenho medo, porque do nada você resolve comprar alguma coisa que você precisa trabalhar para pagar. É a minha forma de me impulsionar. Ah, isso eu tenho também. Eu adoro fazer isso, porque as pessoas falam assim, ó, Yuri, é tão difícil conseguir as coisas, mas é para todo mundo. É para todo mundo, nada cai do céu. E o jeito de conseguir as coisas é você ter coragem.
Eu fui criado na política de que a única coisa que eu tenho de verdade é o meu nome. E a forma de eu manter meu nome é eu pagar aquilo que eu compro. Então eu me desafio, sabe? E todos os momentos da minha vida, sabe, Renata, eu passei por dificuldades, mas eu não deixei que a dificuldade fosse maior do que a minha vontade de passar por cima dela. Nunca foi fácil, né? Eu sou filho de um homem que ficava dentro de um buraco da carvoeira, depois que o carvão queimava, o meu pai era o cara que enchia, jogava o carvão para fora e enchia os sacos de carvão. Depois meu pai foi promovido, foi para uma sapataria colar sola de sapato. E ele chegou a ser contador de um escritório muito grande em Brasília, que o escritório era do meu pai, e criou os 4 filhos dentro de uma política de que é difícil, mas a gente não pode abaixar a cabeça, né? Eu lembro que, sou bem velho, né? Mas a época do fatal plano Collor, né? Eu lembro que a gente, depois de grande, a gente falava assim, poxa mãe, a gente passou por tudo isso e nunca vi meu pai chorar. Meu pai é forte, né? E a gente descobriu que o meu pai chorava dentro do banheiro. Escondido, porque ele não queria mostrar fraqueza. Aí, Yuri, eu não posso mostrar fraqueza? Pode. A fraqueza não pode ser o exemplo. Sim. A fraqueza não pode ser o exemplo, né? Se você tem uma equipe, você não pode mostrar fraqueza para sua equipe. Se você gerencia pessoas, você não pode mostrar fraqueza para o grupo que você gerencia. Se você tem uma empresa, você não pode visitar de cabeça baixa, né? A postura dita muita coisa, né? E se você chega para visitar uma empresa e fala, oi, eu sou o Yuri da RHF, ali você já ditou o que é a sua empresa, né? Ninguém te conhece a não ser que você mostre. Sim. Então é chegar grande, é chegar com vontade, né? As pessoas têm muito medo de levar não. O não é o primeiro gatilho de uma negociação, né? E uma outra coisa, né, o Yuri, quanto mais você faz, melhor você vai ficando, né? A gente foi para o evento agora grande em João Pessoa, estamos com uma parceria muito grande com a CVC. E o primeiro dia, então, era uma mesa como essa, ficávamos ali esperando na hora dos intervalos dos franqueados, eles vinham conhecer os parceiros. Eu era outra pessoa e o Murilo falou, lembra você na primeira feira da BF? A primeira feira da BF, no primeiro dia, eu fiquei umas 2 horas só observando para tomar a coragem de falar do meu negócio. E porque eu não dominava o meu negócio? Não, porque eu tinha uma limitação, uma timidez, uma crença limitante, uma vergonha. Então, vários fatores que Agora, né, eu chego, tudo bem, eu sou a Renata, conhece a RHF? Não, então deixa eu te explicar, somos a maior franquia de RH do Brasil, a maior empresa de RH, falava. E aí, o que eu fazia? Eu fazia o start, quando a pessoa demonstrava muito interesse, eu passava para o franqueado dar continuidade para negociar. Nós voltamos com 180 leads, e nós saímos com 40 leads para bater martelo. 40 leads quentes, quentes. Que é espetacular. Quentes. A empresa falou assim, eu quero muito, pode me chamar, que eu já tenho até vaga para te passar. Então, eu falei, eu fui me autodesafiando, eu tenho o meu objetivo de palestrar. Te falei já? Olha, eu gostei, hein? Eu gostei. Estou até em contato com a Lena para a gente começar uma mentoria. Mas eu vou te falar uma coisa então, tá? Eu sempre tenho o carinho de estudar a empresa. Se você lembrar, eu comecei a palestra desse último ano falando da sua história. Sim. E quando eu fui estudar a história da RHF, eu falei, meu Deus, isso aqui é um case. E os cases precisam ser compartilhados, Sim. né? E as pessoas pensam que palestrar é só subir ali e falar bonito. Não, palestrar é você conectar com as pessoas. Com certeza. E a história de vida conecta, né? Sim. Quantas pessoas vão inspirar na sua história de vida, na história de vida da Elis. É falar a verdade. Falar a verdade, exatamente. Na verdade, a minha ideia agora, eu coloquei a meta, me dei uma meta, eu sou da meta um pouco mais longa, porque aí eu tenho tranquilidade para alcançar, e eu coloquei que com 50 anos eu quero estar subindo no palco. Então, eu estou passando pelo processo, estão buscando mentoria, quero que me ajudem a estruturar o roteiro, porque eu sei que tem um tempo ali, né? Então, falar exatamente, fazer uma conexão da história sem se delongar demais, enfim. E também treinando dicção, então já melhorei minha fala, igual eu me percebendo, eu aprendi a me perceber
Igual eu nesse atendimento lá, falei, nossa, realmente eu estou muito mais desenvolta. Isso é É ótimo. muito legal, e as pessoas precisam às vezes quando a gente vê um palestrante como você no palco, fala, uau, e o processo todo O que você processo passou para todo. chegar. E tem uma coisa interessante, as pessoas veem o palestrante no palco e ela acha que não dá o frio na barriga. Gente, o frio na barriga é responsabilidade. Todo mundo que tem responsabilidade, em algum momento ele vai ter um frio na barriga. Uhum. Só que o interessante da palestra é você sentir a palestra acontecendo. É você olhar o público e realmente sentir o público, né? E o interessante é quando eu escuto assim, ó, eu quero ser palestrante. E o primeiro caminho é você não ser o seu pior carrasco. O erro é o prejugo. O pior prejugo não é o do outro, o pior prejugo é o nosso com a gente mesmo. E isso é tão interessante, Elis, que assim, ó, o que nós fazemos, Renata? E aí eu já vou te dar uma dica, né? Tá. Não compare a Renata de agora com a Renata que você gostaria de ser. Eu digo assim, as pessoas, Yuri, o que eu faço para gravar um vídeo? A primeira coisa que eu falo, grava e não assiste. Porque todo mundo faz assim, ó, grava o vídeo, assiste e fala, não ficou legal. Aí a Elis vai gravar de novo, olha, não ficou legal. Claro, porque você sempre vai estar comparando a Elis de agora, a Renata de agora, com quem você quer ser. Então, o ideal é o seguinte, fez o seu roteiro, desenhou a sua palestra, sobe e faz. Ela sempre vai poder ser melhor. Sempre você vai poder melhorar, mas o importante é que você fez. Tem que começar, né? Tem que começar. Eu digo assim, ó, aqui eu faço questão de dar o crédito, eu acho muito feio apropriar das coisas dos outros. A Lena, né, eu sou um fã da Lena, Também. e a Lena, ela fala assim, ó, postou e saiu correndo. Eu fiz isso. Eu comecei a fazer isso. Eu era muito crítico em falar na internet, né? Porque eu via as pessoas falando, olhava e falava, meu Deus, como fala tão bem, como desenvolve tão bem. E depois eu descobri que eu tinha que gravar os vídeos não para os outros, eu tinha que gravar o vídeo para me sentir bem. E o me sentir bem era o quê? Gravar. Porque quando eu não gravava, eu ficava mal. Ah, eu tenho isso. Eu vou te falar uma coisa, só começa. Tô Só começando começa. devagarinho. Dias atrás eu fui assistir o meu primeiro vídeo. Renata do céu, eu assisti, eu falei, que coisa horrível. Mas foi o meu começo. Sim. Então, hoje eu olho aquele vídeo, ao invés do olhar crítico, eu olho com orgulho, porque ali foi o meu começo. Todo errado, gaguejando, só que ali foi o meu começo, né? E olhar para trás de vez em quando é muito importante. E aí entra, né, a questão da venda. Obviamente que você tem que se preparar, né, para entender o que você vai vender. Você precisa saber falar do seu produto. Mas óbvio que a primeira vez treme, vai esquecer, vai dar branco. Venda, na verdade, é assim, ó, o exemplo mais claro que eu dou sobre vendas você assiste um filme. Quando você gosta do filme, Renata, você encontra uma pessoa no dia seguinte, você conta o filme inteiro. Você consegue até falar as falas daquele ator que você gostou muito. Uhum. Por que você assistiu um filme enorme de 2 horas e você consegue contar o filme? Porque você se envolveu com a história. A venda, ela não acontece quando você tenta decorar aquilo que você está querendo vender. Faz diferente. Se envolve com o que você está querendo vender. Se envolve de verdade. Estuda aquele negócio, mas não para decorar. Estuda o que você quer vender para que você se envolva com aquilo. Cria um caso de amor com aquilo que você quer vender. Aí a venda acontece fácil. Porque vender é conversar, vender é fazer o que nós estamos fazendo aqui. E a maioria das vezes a venda não acontece porque você fica preocupado demais em falar bonito, explicar demais e não em gerar conexão. A venda, várias vezes, ela passa do ponto. Quando que ela passa do ponto? Quando você oferece o produto e a pessoa te dá um indicativo de vendas, de que ela quer fechar, de que ela interessou, e por querer falar demais, você perde o indicativo de vendas. Porque você tá roteirizado, né? Você tá roteirizado. A pessoa tá roteirizada. Aí você quer seguir um roteiro, você quer falar, a Elis matou a charada, você quer pegar o roteiro e ir do começo ao fim. E quer o resultado no final. E quer o resultado no final. A venda, ela tem que ser isso aqui que nós estamos fazendo. Eu digo que o vendedor, ele tem que lembrar que ele tem 2 ouvidos e uma boca. Que ele precisa escutar e trabalhar com o que ele escuta. Né? Na venda, se você falar demais, você perde o momento da venda.
Então, venda se apaixona pelo produto, transforma o seu produto em um filme que você assiste e se apaixona. E vai para a sua visita preparado. Mas preparado para quê? Para, no meio de um bate-papo, aproveitar as oportunidades. Porque até no não, você acha oportunidades. Porque o não, ele é para alguma coisa. O não, ele é um indicativo de alguma coisa. Se, na pior das hipóteses, ele é um indicativo de onde que você tem que melhorar para achar oportunidades. Mas eu te digo uma coisa assim, ó, eu tenho muito mais medo do sim fácil do que do não consciente. O que é o não consciente? É aquele não aonde ele me dá um motivo e eu vou trabalhar para vencer aquele argumento. E aí transformar em um sim. Todos os piores calotes que eu tomei na minha vida, eu ganhei um sim fácil. Aquele cliente que você chega para visitar e ele fala, eu estava te esperando, e já tira o pedido. Precisava de você. Precisava de você. Cuida porque é o caloteiro. Né? Na verdade, quando você chega, você é algo que a pessoa não conhece. Ela precisa te conhecer, ela precisa conhecer o seu produto, e aí sim criar uma relação e abrir um espaço. E essa relação cria quando você estuda o seu produto, transforma o seu produto em algo extremamente apaixonante e vai vender com paixão. Você só vende quando se apaixona. É verdade. Né? Nós estamos falando de RH. Né? RH, gente, é trabalhar com oportunidades. É levar oportunidades, é abrir portas para que as pessoas tenham oportunidades. Isso é extremamente nobre. Né? É difícil? Não é difícil, é técnico. Não é difícil, é um trabalho que você precisa ter técnica. Se você sai sem método, se você sai sem objetivo, se você sai sem conhecer o produto, talvez a oportunidade surja, mas você não está preparado para ela. Porque, na verdade, a gente cruza com pessoas o tempo todo, O tempo né? inteiro. E o tempo todo, pessoas que conhecem pessoas, que conhecem pessoas. Semana passada, eu fui na minha depiladora. E aí eu perguntei como é que estava a filha. Eu falei, como está sua filha? Ah, então, eles têm uma loja na cidade. E eu falei, eles estão com alguma dificuldade de mão de obra, alguma dificuldade de processos. Né? Ela falou em outras palavras, mas eu entendi isso. Eu falei, você não quer ver se ela tem interesse em receber uma visita nossa para a gente bater um papo? Quem sabe a gente consegue ajudá-la em alguma coisa da operação. Eu saí, não deu 10 minutos. Renata, ela tem interesse na visita. Quando eu chamei ela, nossa, estou muito feliz, que bom que você vai vir aqui, a gente está precisando mesmo, é alguém que olhe fora da caixa. Segunda-feira que vem está agendada a reunião lá. Você vê, numa sessão de depilação. E aí tem um detalhe, né? As pessoas falam muito, a Renata teve sorte, a Elis teve sorte. Aqui alguém poderia falar que você teve a sorte de bater na porta que tinha oportunidade, mas, gente, tem uma frase que ela é do Sêneca. O Sêneca, ele é um filósofo estoico, né? E o Sêneca fala o seguinte, que sorte é quando a preparação encontra a oportunidade. Isso é sorte. É quando a preparação encontra a oportunidade. Porque até para ter sorte a gente precisa ser bom, né? Até para ter sorte você precisa ser bom. Então não é sorte, você estava preparada para quando a oportunidade surgiu. E eu falo, a gente bate tanta na porta assim, mas será que quando aquela porta abrir você está preparado? Eu já vi casos que a pessoa queria agendar uma visita, mas num dia que ela foi, a pessoa que ela queria visitar, o dono da empresa que ela queria visitar, falou assim, hoje eu estou com tempo, vamos entrar e conversar. Ela falou, não, mas eu preciso preparar uma proposta. Ou seja, ela estava preparada para agendar uma visita, mas ela não estava preparada para que aquela visita acontecesse naquela hora. Perdeu a oportunidade. Perdeu a oportunidade, porque ele queria falar ali, naquela hora. Então eu digo assim, o segredo é preparar, e preparar para tudo. Preparar para tudo. Preparar para que dê certo, preparar para se não der certo. E eu tomei uma pancada esses dias que é interessante. Eu estava em uma empresa ali em Brusque, uma empresa do Rodrigo, né, um grande amigo que eu fiz trabalhando, e eu estava prestando uma consultoria para o Rodrigo, e em um dado momento eu falei, Rodrigo, e o plano B? Ele falou, plano o quê? Eu falei, B. Ele falou, Yuri, eu nunca tive o plano B na minha vida. Porque se eu tenho o plano B, eu estou assumindo que eu já entro derrotado. Eu já entro pensando que pode não dar certo e eu preciso ter outra oportunidade. O meu foco é o A.
E nós estamos falando de uma pessoa que saiu de frentista de posto para uma empresa hoje gigantesca, enorme. É uma empresa que recebe 70 containers em uma semana. Uau. Sabe? E eu parei para pensar, várias vezes eu fui pensando no plano B. Não, agora eu tenho o A. Eu não tenho plano B, eu tenho o A. Eu posso estar preparado, mas eu vou me preparar pro plano A. Uma vez uma franqueada perguntou pra mim, a gente tava falando, ó, você tem que estruturar, né, seus planos e tal. Aí ela falou assim, e o plano B, Elis? Eu falei, o plano B é fazer o plano A dar certo. Ótimo, então, adorei. O seu plano B é fazer o A dar certo. certo. Perfeito, a melhor resposta. Né? É você não dividir forças, é você canalizar naquilo que der certo, que vai dar certo. E tem uma coisa que eu acho interessante, sabe? As pessoas querem mirar no grande. Uhum. Mas você tem que ter, a meta grande, a meta média e a meta pequena. Por quê? Porque, na verdade, são 3 frentes que você consegue trabalhar. Por exemplo, eu tenho que ter a empresa grande que eu quero entrar, eu tenho que ter a empresa média que eu quero entrar, mas o pequenininho é interessante. Sim. Porque o pequenininho é o colchão, é o pequenininho que segura. Só que o pequenininho, ele também serve para dar confiança. Né? Eu não comecei numa palestra com 2.000 pessoas, 3.000 pessoas. Eu comecei palestrando para 10. A primeira palestra que eu fiz foi para 5 pessoas. 5 pessoas. Se lá com 5 pessoas eu falasse assim, não deu, eu vou desistir. Eu já saí para a rua para fazer venda, eu viajei 80 quilômetros para chegar em uma cidade e vender um tubo de coloração quando eu visitava a sala. E depois aquela cidade virou a minha melhor cidade de vendas. É a cidade que assim, eu adorava ir porque eu vendia horrores. Se eu tivesse desistido ali no primeiro um tubo de vendas, eu não teria ido de novo, eu teria falado, essa cidade é ruim, eu não vou lá. Sim. E aqui, novamente, eu sempre gosto de citar alguns exemplos, né? Tem o Michael Jordan, o maior jogador de basquete da história. Eu vi uma fala dele uma vez, que ele dizia assim, ele falando da história dele, ele contou assim, eu errei 9.000 lances ao longo da minha vida, 9.000 arremessos eu errei, eu perdi 300 jogos, 26 vezes o meu time depositou o lance final na minha mão e eu errei. Eu errei muito ao longo da minha vida, mas é por isso que eu fui vencedor. Uau! Então, olha que interessante, né? O erro faz parte do processo. O erro é que lapida a gente, né? Diamante, quando você acha uma pedra bruta, você vai lapidando para que ela tenha valor. Então, todo tropeço a gente tem que ser menos carrasco e mais analítico. Não deu certo por quê? Aconteceu isso por quê? E parar daquela situação assim, poxa, eu não tenho competência, eu não dou conta, não. E é onde eu sempre bato na tecla. O pior carrasco é a gente mesmo. É o prejuízo pessoal, entendeu? E se vitimizar também, né? Porque eu sempre olho se está dando certo, se alguém consegue gravar podcast, por que a gente não consegue? Se o pessoal vai para a Feira da BF, porque um concorrente meu foi, por que eu não posso? E aí foi quando eu comecei a dar os maiores passos, né, da RHF. Quando eu parei de achar que eu não podia, ou que eu não tinha as competências necessárias, muitas vezes a gente não tem, mas a gente pode buscar. Pode buscar, exatamente. E se você parar para pensar assim, o que mudou da primeira Renata, que foi lá na feira de franquias, e para a Renata de agora? Nossa! O que mudou, a mudança foi grande. Sim. Mas se você olhar, não mudou o mercado, não mudou a feira, mudou a Renata. Mudou a Renata. Mudou a maneira como a Renata se olha, né? Agora há pouco aqui, antes do nosso bate-papo, né, Elis, nós falávamos da questão do lado, o lado de se filmar. Isso também é se conhecer, se respeitar, mas você jamais vai falar bem assim, olha, você tá aqui, você tá gravando. Você poderia ter feito assim, não me sinto bem, não estou bem na imagem e não querer gravar. Você se desafiou, você se respeitou, você achou o melhor formato de fazer e fez. É assim que o caminho é esse, é você se conhecer, se respeitar, mas não parar, não frear, não vitimizar. Eu digo que se colocar no lugar de vítima é o pior caminho, porque a vítima, ela vai virar a famosa hiena,
que fica, ó céus, ó vida, o mundo não gosta de mim, a vida não gosta de mim. Para, na verdade você não gosta de você. Porque pode o mundo inteiro bater nas suas costas e falar, você é capaz, você dá conta, vai, olha pra frente. Se você não tomar atitude de começar, de sair daquele buraco, Terá ação. pode o mundo inteiro fazer uma escada pra você. É você que vai ter que botar o pezinho e subir. Exato. Então, meu pai sempre fala isso. Quer ser vitrine? Prepara pra levar pedrada. Essa é a frase que meu pai sempre bateu assim, ó. Meu filho, quer ser vitrine? Prepara para levar pedrada, porque ela vem. E ela não vem só quando você já é vitrine, ela vem no caminho. Geralmente, às vezes até dentro de casa, você tem a pessoa que te puxa para baixo. Sim. Né? Então, ter sucesso é todo dia matar um leão. Frase pronta, mas é verdade, é todo dia matar um leão. Todo mundo tem o dia que você fala assim, meu Deus, hoje vai, esse dia que você tem que ter mais vontade. É o dia que você tem que ter mais vontade mesmo, é o dia que tá difícil, é o dia que tá pesado. Todo mundo tem. Né? As pessoas olham a RHF hoje e pensam assim, nossa, olha o tamanho da RHF. Realmente é grande, mas por trás disso teve muita portada na cara. Teve muito momento de falar assim, meu Deus, e agora? O que a gente vai fazer? Só que teve atitude. Tem todos os dias atitude, né? Então, o que muda de verdade é a sintonia? As pessoas falam, Yuri, o que é venda? Venda é atitude. Yuri, o que é sucesso? Sucesso é presença e frequência. É você ter constância, é você ter metas, né? Você não dá para não ter metas. Como é que você vai querer ter sucesso se você não sabe nem onde você quer chegar? Nossa, eu falo isso direto, Yuri, para alguns franqueados. Assim, mas qual que é a tua meta? Não tenho. Não tenho. Eu falo, mas então você tá trabalhando pra quê? Ou você tá trabalhando como? Você não sabe nem onde você quer chegar? Esses dias um amigo meu falou assim, Yuri, não tá dando certo. Aí eu falei, por que não tá dando certo? Ele falou, cara, não tá, nada tá indo, tá tudo mal. Eu falei, beleza, essa parte a gente já entendeu. Mas então vamos organizar a casa, sem começar pelo telhado. Não tá dando certo, essa parte a gente já entendeu. Mas você quer que dê certo o quê? Qual que é o objetivo que você tá mirando para falar que não deu certo? Ele, cara, eu quero ficar bem. Eu ficar bem como? E aí ele percebeu que ele tava vago. Uhum. Poxa, assim, ó, você só sabe se acertou ou errou se você tiver um alvo. Qual que é seu alvo? Onde você quer acertar? E aí, novamente, eu falo, começa com metas pequenas. Não mira grande. Começa com metas pequenas. Geralmente a pessoa quer entrar na empresa gigante. Poxa, mas prepara no pequenininho para você mirar no grandão. Treina. Tem um livro, né? Esse livro que é se eu não me engano, ele é do Joel J, se eu não me engano, que fala que o sucesso é treinável, né? Eu já ouvi isso várias vezes. Sim. E realmente, sucesso é questão de presença e frequência. E isso é treino, né? Ninguém consegue as coisas sem treinar, sem lapidar. Né? O que a gente vê muito na rede? Né? Eu quero ser grande, eu quero faturar alto, né? Mas eu não quero passar. Eu olho aquele franqueado que está lá em cima, mas eu não quero fazer tudo o que ele fez. E outra coisa que eu tenho percebido muito, principalmente na rede, é eu quero facilidades. Então, eu quero uma empresa que prospecte para mim. Eu quero colocar um valor no Google e ele me traga clientes. Sim, é uma das frentes. É uma das frentes. Mas a sua parte, quanto dono do seu negócio, né, precisa ser feito. Eu volto desse evento que eu fui porque era importante para a marca estar presente. Eu fui lá dar uma força para o franqueado porque eu sabia que ia dar bastante trabalho. Mas eu voltei com tantos insights e falei assim, nossa, é possível eu fechar com quantas outras franqueadoras? Pode ser que eu bata na porta de 10 e 5 abra as portas para mim, mas são 5 possibilidades que eu tenho de fechar e estar em outros eventos grandes como esse. Exatamente. Né? É melhor 10%, 100% de nada ou 10% de alguma coisa? Né? Então, eu volto com mais gás para fazer, e aí eu vejo alguns, você está fazendo? Não. Você está acompanhando o que a gente está trazendo? Não. Você prospectou essa semana? Não, porque ninguém quer. Ninguém é muita gente. Ninguém é muita gente.
Ninguém quer muita gente. Você sabe, eu vou falar uma frase que eu falei com um franqueado no último encontro. Ele me chamou para conversar e falou assim, e começou a me falar a dificuldade da área dele, e eu falei assim, tem muita empresa grande lá no seu setor? Aí ele tem. Eu falei, e empresas de RH? Ele falou, também tem. Eu falei, beleza. E aí você tá mirando o grandão. Ele falou, é. Eu falei para ele, mas você já é o maior entre os pequenos? No meio dos pequenininhos você já é o maior? Ele. Falei, você já é a referência no meio dos pequenos? Ele. Falei, amigão, então começa o pequenininho e vai construindo. A casa, quando a gente vai construir, o prédio, quando a gente vai construir, o trabalho inicial fica para dentro do chão, ninguém vê nada. Mas é aquilo que segura o prédio, né? Então, sua meta, ela tem que ser atingível. Se você começa com metas absurdas, não dá certo. E aí é que está o erro. Eu quero olhar o grandão e quero ser igual ao grandão. Mas o grandão começou aos pouquinhos. Até para você dar uma dica para a gente, né? Que é algo que eu tenho em mente, mas pode ser que eu esteja pensando errado. Eu penso que quanto maior o alvo, maior é o investimento. Maior é o investimento, maior é o esforço, maior é a possibilidade de tomar um não, maior é a concorrência em cima dele. Será que... Então, algumas coisas são bem interessantes, né? Será que o SBT, se ele tivesse tentado ser o número 1, ele não estaria chovendo no molhado, enxugando gelo? O SBT tentou ser o maior entre o público que ele queria alcançar. E ele foi. Ele conseguiu. Então, de repente, você está mirando errado. Né? De repente, você está mirando errado. De repente, você está querendo olhar aquela empresa gigante onde todo mundo está brigando por ela e largando quem está louco por atenção e você não está dando. Né? E aí a importância que eu sempre falo, de você ter metas grandes, médias e pequenas. Porque, de repente, o ânimo que você precisa está no pequenininho, que vai te receber bem, que vai te receber da maneira que você gostaria, e ali você ganha o fôlego para falar, opa, deu certo. O problema, quando eu fui para o mercado de cosméticos, eu trabalho com a marca que os salões A, B, C e D, eu estou há quase 20 anos nessa empresa. Eu comecei como distribuidor e hoje eu sou interno, eu sou coordenador técnico nacional e coordeno o departamento de desenvolvimento de produtos também. A marca chama de Colore, é uma marca que a gente ataca o Brasil inteiro hoje. Quando eu que eu fui estudar o mercado, eu olhei. Salão AAA, ele é as marcas importadas. Eu falei, então eu vou comer o queijo, eu sou mineiro, né? Eu vou comer o queijo de fora para dentro. Eu não vou começar no A, eu vou começar lá no Z, o salão pequenininho da Maria, do Chiquinho, mas era onde eu chegava e eu era bem recebido. Ali eu fui pegando confiança, eu fui crescendo. Chegou uma hora que todo salão A tinha um funcionário que já trabalhou no salão B e conhecia o meu produto. Hoje nós vendemos em vários salões A. Hoje eu tenho salões A que eu chego e eu sou muito bem recebido. Mas eu não comecei no grandão, porque no grandão eu ia tomar não um atrás do outro. Não conheço, não quero, não. Não conheço, não quero. E outra coisa que eu fiz, eu entendi que se eu quisesse entrar, eu precisava oferecer algo que ele não tinha. Então eu achei um produto na linha que quando eu chegava, eu falava assim, olha, eu não quero te vender o que você já tem, mas eu gostaria que você me desse a oportunidade naquilo que você não tem ainda. E o dono do salão falava, não, mas eu tenho tudo. E eu falava, qual é a volumagem de oxidante mais alta que você tem dentro do seu salão hoje? Ele falava, 6. É muito alto. Eu tenho uma de 3, que é mais baixa do que você tem hoje. Viu que eu tenho algo que você não tem? E ali eu entrava. O que você está oferecendo que aquela empresa ainda não tem? Sim. O problema é você oferecer o que já tem e o que já está dando certo. Se aquela empresa já tem um serviço, que ela está satisfeita com aquele serviço, ela não vai te abrir. Então entra com outro, porque onde passa um boi, passa uma boiada. Exato. É estudar assim, o que eu tenho, porque o portfólio de produtos que a RHF tem é enorme, eu estudei ele, é enorme. Será que dentro daquele portfólio a empresa não precisa de nada? Sim.
E outra coisa que eu aprendi, que a gente não deve chegar falando de dinheiro. Não. Já aconteceu de franqueado a empresa abordar e ele já dá-lhe uma proposta ali com os valores. Calma, tenta marcar uma reunião, tenta entender quais são as dores, uma ligação, um áudio, tentar entender, né, qual a necessidade, como que é a empresa, quantos funcionários. Já aconteceu de atender franqueado, eu falei, você sabe quantos funcionários tem o teu cliente? Não sei. Você ofereceu para ir lá levar uma caneca para ele? Conexão, né? Não. O maior negócio que eu já fechei na minha vida, que foi quando eu consegui vender para Dubai, eu consegui abastecer os Emirados Árabes. O maior negócio da minha vida, eu fechei em uma reunião, onde conversando, a hora que o cara falou bem assim, vamos olhar a proposta? Eu falei, não. Ele falou, por quê? Eu falei, porque hoje você não tá bem. Ele, como assim? Eu falei, você não tá bem hoje. Dá para perceber que você não tá bem. Faz o seguinte, vamos conversar um outro dia? Ele falou bem assim, pô, cara, você não importa não? Eu falei, não importa. Ele, porque eu não tô bem mesmo, cara. Eu falei, não, eu percebi. Você é um cara mais brincalhão, mais alegre, deu para perceber que você não tá legal. Ele falou, pô, cara, obrigado, viu? Eu não tô bem. E aí ele resolveu desabafar comigo. Olha. Falamos de tudo, do problema que ele tava. Mas não falamos de negócio. No final, eu precisava muito fechar aquilo. No final, ele falou assim, cara, muito obrigado. Te agradeço você ter tido assim, a frase dele, te agradeço você ter sido coração comigo. Na outra reunião, a conversa foi totalmente de amigo. Mas se eu tivesse conectou. Se eu tivesse sacado a proposta ali, talvez eu não fecharia. Então eu digo o seguinte, uma boa conversa agrega valor. Se você só vai para fazer negócio é isso aqui, ó. Mas se você, negócio é network, é conversar. Mas se você só vai pensando no, tá aqui minha proposta, tá aqui sua proposta, daqui seu dinheiro, é o primeiro caminho para a pessoa falar, tá caro. Uhum. Caro é aquilo que não tem valor. E valor você agrega nisso daqui, ó. Verdade. Valor você agrega nisso daqui. Tivemos um caso assim com a nossa arquiteta. Nós cotamos 2 pessoas para a obra e ele só mandou a proposta. Claro, ele fez o levantamento ali das necessidades e mandou. A outra fez reunião, apresentou os valores que envolviam o trabalho dela, todas as etapas que envolviam. Mais que o dobro. A gente fechou com ela. Ela vendeu atendimento. Ela vendeu atendimento. Exatamente. A gente sentiu mais confiança, né, segurança naquilo que ela estava passando e conexão. A gente se conectou com ela, gostamos dela. Porque isso pesa muito. O exemplo mais claro que eu dou foi o nosso primeiro bate-papo, né? Yuri, sobre a palestra, sobre valores, eu falei, deixa eu ver o que vocês querem. Sim. O que vocês precisam? O que eu posso entregar para vocês? As pessoas vão fechar consultoria comigo. Yuri, qual que é o valor da consultoria? Eu falei, olha, primeiro eu quero saber o tamanho do seu problema. Por quê? Porque, de repente, eu vou te passar uma consultoria caríssima para um problema pequenininho. Sim. Talvez eu nem preciso de fazer uma consultoria, uma mentoria pequenininha vai dar certo. Então, deixa eu entender o tamanho do buraco, porque às vezes você está achando que ele é enorme e ele é pequenininho. Ele nem é tanto. Ali eu já fiz a venda. Eu não falei do meu negócio, eu não falei de preço, eu mostrei preocupação. Talvez a primeira visita é conhecer a empresa, talvez a primeira visita é se apresentar para a pessoa, talvez a primeira visita é você conquistar a confiança dela querer ouvir o que você tem. Eu lembrei de você lá no evento, porque como eu fazia eu só me simpatia, então, oi, tudo bem? Já conhece a RHF? Daí eu falei, não fique falando da RHF. Né? Você não saia falando de você ou da RHF. Então, assim, pouquíssimas pessoas souberam que eu era CEO, porque ou o Murilo falou, ou os franqueados falaram. Teve gente que se conectou tanto comigo numa conversa, porque eu falei, eu também passei por essa dor recentemente com o meu time. Aí ela me deu um abraço no final, como se fosse, obrigado por me ouvir. E essa tá fechado já lá do norte. Maravilha.
E eu falei, é isso, né? Não sair falando, é porque é RHF, é isso, porque RHF faz aquilo. Eu perguntava se conhecia, quando falava, eu dava uma pequena pincelada. Eu falava, como é que tá a tua contratação? Qual a sua cidade? Ah, conheço. Ou quando eu conhecia a cidade, eu puxava também. Nossa, adoro essa cidade, eu já fui. Essa é a melhor técnica, as pessoas falam tanto do rapport, do reporter ou report, né? Na verdade, é você abaixar o muro que a pessoa levanta quando ela fala que é negócio. Quando vai mexer no bolso, todo mundo levanta um muro. Abaixar esse muro é você mostrar que antes do negócio, eu quero te conhecer. Quem é você? Aí a pessoa começa a abaixar o muro, porque assim, ó, todo mundo tem interesse em comprar algo, mas ninguém gosta que venda para ele. A pessoa ela tem que ter o domínio daquilo que ela quer comprar. Então, quando você vira o jogo, você fala assim, ó, eu quero te conhecer, eu quero ouvir você, a pessoa começa a baixar o muro, e à medida que esse muro vai abaixando, fica mais fácil fazer negócio, né? Eu digo assim, ó, se você chegar, deixa eu te falar da RHF, ali a pessoa fala, não, mas eu não quero saber. E também fazer a leitura, né? Então, eu percebia, teve algumas pessoas que ela só queria ir lá pegar o QR Code que a franqueadora pediu. E às vezes, tudo bem, já ouviu falar da RHF? Já, mas vou pegar aqui uma sacolinha e saía. Né? Então, também não ser aquele vendedor. A gente escuta muito isso em casa, eu não sei vender, mas todos nós somos vendedores, né, Yuri? Mas ter essa percepção, aonde eu posso avançar, aonde eu tenho que ir. Às vezes, essa pessoa que só pegou a sacolinha veio me procurar, mas ali ela não queria falar comigo. É respeitar o momento. respeitar o momento. Isso faz parte da venda, né? Bons negócios não são fechados porque não respeitam o momento. E não dá para se prender no roteiro, acho que de nenhum lado. Um exemplo assim, teve uma feira em Curitiba, feira de franquias, que a gente foi. E eu sempre tive, eu não gosto, essa pegada assim de chegar e se apresentando, eu sou o fulano, do não sei o quê, eu falo que aí você tá colocando o ego na frente acima de tudo, né, então tira e mostra que realmente o teu interesse é entender de gente da pessoa que tá ali na tua frente. Mas em especial eu fui falar com uma mulher, foi ela e o marido, eles eram de Santa Catarina. E a minha pegada foi justamente essa, de querer entender ela. O que você tá buscando, mas o que você tá querendo, o que te motivou. E ela não quis falar de jeito nenhum. Ela falou, eu estou estudando, eu quero ouvir você. Eu falei, não, eu quero te ouvir. Daí eu falei, então tá bom, né? Tipo, nossa, eu fui preparada pra uma coisa e a mulher me fez eu me reinventar na hora. Aí eu falei pra ela tudo. Pois ela adorou, assim, pegou na minha mão, eu senti verdade no que você falou e me deu um abraço, tudo foi. Então, assim, eu brinco muito com o time, né? Às vezes eu falo com a Rê também, com alguns franqueados, falo, quem sabe faz ao vivo, filho. Então, assim, ó, não tem tempo de você pegar roteiro e estudar, vai embora. E é a leitura. E é a leitura. E quando você tá preso no roteiro, você perde o momento da leitura. Você deixa de fazer leitura porque você está preso em um roteiro. Sim. Na verdade é assim, ó, se você fosse vender para você mesmo, como você venderia? Aquilo que te incomoda vai incomodar o outro. A primeira venda tem que ser para você mesmo. É assim, ó, como eu venderia o meu negócio para eu mesmo? E o que na minha venda me incomodaria? Já é uma boa lapidada. Eu penso assim, ó, o que eu como palestrante, se eu estivesse sentado, eu não gostaria que fizesse. Eu faço isso com frequência. O que, se eu fizesse esse tipo de dinâmica em uma palestra, eu me sentiria confortável? Então, o primeiro momento da venda é você trancar com você mesmo e falar bem assim, ó, como eu compraria esse produto? A partir do momento que você comprou, você vai saber vender. Mas o problema é quando a pessoa vai vender aquilo que nem ela comprou ainda. Né? E isso acontece muito quando você entra nesse de não tá dando. Ó, é bem verdade. Se não tá dando e você vai parar agora, você vai começar com outra coisa que também é começo. Se você parar agora, você vai começar com outra coisa que também é começo. E todo começo é difícil. A pergunta é, será que você esgotou todas as possibilidades aqui? Se sim, e se realmente não deu certo, mas não por falta de esforço, beleza. Mas será que você teve todo o esforço que precisa aqui? Porque senão você vai ser uma pessoa que está sempre começando. Sempre começando. É assim, ó, tem que esperar passar pelo período de amadurecimento. Nada vai cair do céu assim, ó, começou e já deu certo. Vai ter o processo de início,
para começar a andar e lá na frente você olhar e falar assim, não, meu, agora começou a dar certo. E todo negócio tem altos e baixos, todos têm os seus desafios. Claro, tem aqueles mais consolidados, maiores, que faturam mais, mas também tem os seus desafios. E quem disse que para ele não foi difícil? E quem disse que quem cresce também não tem dificuldade? Eu digo que manter é muito mais difícil do que chegar. Com certeza. Manter é muito mais difícil do que chegar. A pessoa que acha que quando crescer vai ficar fácil, quando você cresce tem 1 milhão querendo seu lugar. Quando você cresce tem 1 milhão querendo ocupar o espaço que você ocupou. Quando você cresce, fatalmente você tirou alguém. Esse alguém quer voltar e outros querem chegar também. Então, se a pessoa quer facilidade, achando que quando ficar grandão ficou fácil... De vez em quando vem no meu celular o franqueado assim, olha aqui, tá vendendo franquia. Eu falei, eu já sabia que isso ia acontecer, né? Eu já sabia que os concorrentes iriam vir. O que é muito desconfortável é a concorrência desleal. É aquela que fala mal de você para vender, para ganhar o cliente que queria comprar o seu, porque o seu está se destacando mais. Mas a gente tem que aprender a lidar com isso, faz parte do jogo, né? Mas não pode esmorecer. Então... Renata, eu agradeço todos os dias os meus concorrentes. Eu faço até oração para eles. Porque o concorrente é quem me tira do lugar. Eu também. O concorrente é o que me incomoda e faz eu me movimentar. Então, eu agradeço todos os dias os meus concorrentes. E eu falo assim, ó, eu quero concorrente muito bom. Porque o concorrente muito bom, ele vai me obrigar a tentar ser melhor do que ele. No mínimo tentar. No mínimo tentar. E na tentativa, eu me melhoro. Eu não tenho medo de concorrência, mas não é ser soberbo, é porque a concorrência, ela é o combustível para que a gente se movimente. Exatamente. Entendeu? E tem uma coisa, as pessoas têm um hábito de olhar para invejar. Nossa, olha esse aqui, ele tá tão grande. Não, olha para admirar e falar o que ele fez para ficar grande. E vai fazer também, e vai fazer melhor. Porque se você olha só para invejar, você vai viver lamentando. Olha, ele tá grande, olha, ele tá grande, olha, ele tá grande. Eu olho assim, ó, quem é um palestrante que eu admiro? Fulano. O que ele fez para chegar ali? E o que eu tenho que fazer para chegar também? É a minha forma de olhar o meu. Como eu demorei para virar essa chave, fazer 50 anos no ano que vem, e eu percebo que a minha chave virou tem 2 anos. Só que agora não volta mais. Não volta mais. Então, mudou até as coisas que eu procuro. Tenho mandado muitos eventos para Elis, mas eventos grandes que antes eu nem olhava. Situações como essa que surgiu uma semana antes, quando eu olhei para o custo da viagem, não dá. Mas quando eu olhei para a oportunidade, eu falei, dá, vou dar um jeito. Exatamente. E vou. Então, como eu mudei? E aí, só que o mais difícil agora, para mim, é passar isso para frente, sem invadir o espaço do outro, porque cada um tem o seu tempo. Tem o seu eu time, demorei 48 anos, 46, 7, para chegar. 30 anos de empreendedorismo. Mas eu sei que eu tenho muito mais coisas para fazer, mas agora de forma mais acelerada e mais madura. Eu vou te falar, Renata, que você... Assim, ó, você acabou de passar para frente o que você gostaria de saber como. Na verdade, o fato de você assumir que depois de 48 anos você se permitiu mudar é uma lição fora do normal. O normal o anormal, né? Eu não considero normal, o anormal das pessoas é falar bem assim, com 48 anos, aonde eu cheguei, eu não preciso mudar. Eu sou o que eu sou. Eu já escutei isso muito, eu sou o que eu sou assim, tem que me aceitar assim. Vocês, né, com 48 anos, você e a Elis, com todo esse tempo de empresa, esse tempo de bagagem, vocês falarem assim, ó, tem que mudar, dá para mudar, colocar desafio. Isso é uma lição, porque as pessoas poderiam olhar para vocês e falar, elas estão bem, vão se acomodar, né? Mas na verdade, gente, o acomodar é o começo do fracasso. Quando você fala assim, ó... Tá tudo bem. Tá tudo bem, porque atrás de você tem alguém incomodado e que quer chegar. Então, o negócio é assim, ó, é olhar, tô legal aqui? Tá, e o que eu posso fazer para ficar melhor ainda? Entendeu? O que eu posso fazer para me tirar dessa zona de conforto? Conforto não pode existir. E nós, né, quanto pessoa profissional,
e para o nosso negócio. Exatamente. Então, eu estou atenta agora nas duas frentes. Eu quero me lapidar, melhorar naquilo que eu tenho dificuldade, naquilo que eu sei que eu posso fazer melhor, e aí eu busco, né, o que eu tenho de opção hoje para melhorar uma mentoria. Já fui ver um segundo curso de oratória, leitura, podcast, Gostando vídeo. disso, hein? Tô gostando. Tô nesse movimento. E para minha empresa, né? O que eu tenho tá bom? Dá para melhorar? O que a gente pode fazer? Hoje mesmo de manhã era áudios, eu e ela ali. O que a gente pode fazer nesses gaps que eu estou identificando que a gente precisa melhorar? E assim, ó, sabe uma coisa que eu digo sempre, né? Quando você olha muito o outro, você deixa de olhar suas conquistas, né? Você fica Sim. olhando o outro e deixa de valorizar suas conquistas. Na verdade é assim, ó, o outro tá legal, mas será que você, no que você tá fazendo, já não teve conquista? Teve. Será que se você olhar para trás um pouquinho, você não vai ver que você também andou? Porque às vezes eu tô olhando que o outro tá lá em cima na escada, mas será que você também já não subiu alguns degraus? E uma outra coisa que eu falo, será que você também não é exemplo para alguém? Será que também não tem alguém que te admira? Será que você não está sendo injusto com você de não valorizar suas conquistas em detrimento de ficar olhando a conquista do outro? Então, eu digo que por isso que eu sou contra essas pílulas do sucesso que vende, esse sucesso encapsulado que vende assim, ó, vou te vender um curso para o sucesso. Na verdade, sucesso é atitude, sucesso é dedicação, sucesso é acreditar, sucesso é olhar para dentro de você mesmo e reconhecer que você tem potencial, que você teve crescimento, que você teve conquistas, né? É parar de olhar e só ver fracasso. Poxa, será que você não tem uma conquista? Se não tiver nenhuma, agradece por ter acordado vivo. Já é uma conquista. Já é uma conquista. Teve muita gente que nem acordou, né? Verdade. E então eu digo que sucesso é muito mais sobre olhar para você e criar a sua história. Parar de olhar a história do outro. A história da Elis é linda. Deu certo para Elis. A história da Renata é linda. Deu certo para Renata. Eu posso admirar, pegar alguma coisa e lapidar, mas eu vou ter que fazer a minha história. Exato. Não adianta eu pegar a receita de sucesso de vocês e achar que ela vai encaixar para mim. Não tem... Gente, isso aqui é a frase pronta, é chavão, mas é verdade. O único lugar que o S vem antes do T é no dicionário. Né? Sucesso não vem antes do trabalho. Sucesso não vem antes do trabalho. Você tem que trabalhar para ter sucesso. E trabalhar significa passar por momentos difíceis. Não existe trabalho que vai ser eternamente fácil. Não existe. Se você quer comer, você tem que cavar o buraco, você tem que plantar, você tem que regar, cuidar, trabalhar para as pragas, não comer o que você plantou, para depois colher. E ainda assim, depois que colheu, você vai ter que cozinhar e comer. Então, até para alimentar, tem um processo, tem um trabalho. Até a nossa vida, a gente teve que disputar uma corrida com 300 milhões de espermatozoides para ser o primeiro a chegar. Chegou, a gente teve que ter a nidação, o óvulo fixar no útero, depois teve que passar por 9 meses de gravidez, que poderia acontecer N coisas para não dar certo, para depois nascer. Então tudo, desde a nossa concepção, tudo é trabalho. Já começa os ensinamentos. Trabalho, dificuldades, mas são conquistas. A gente começou vencendo 300 milhões de espermatozoides. Então significa que tudo é o quê? É olhar as pequenas conquistas para valorizar essas pequenas conquistas e ter trabalho. E cuidar também, né, Yuri? Eu falo cuidar com o que permite que entre nos seus ouvidos, porque às vezes não é nem que... Tem gente que não é nem que se espelha tanto no outro, no intuito assim, o outro tem e eu não tenho nada. Mas às vezes aquele que não tem fica tentando te puxar e te diminuir as suas conquistas. Exatamente. Né? Então precisa cuidar com isso, diminuir as suas conquistas, diminuir o seu profissional. Então precisa sempre estar em alerta com Tem isso. muita gente que perde boas ideias, né? O que a Elis falou foi perfeito. Tem muita gente que perde boas ideias porque compartilha essas ideias com quem não tem capacidade criativa e aí essa pessoa fala, não faz não, isso não vai dar certo, isso não funciona. Porque ela não tem competência para criar uma ideia ou porque ela quer roubar a sua ideia para que ela faça. Compartilhe as suas ideias com quem pensa igual a você, pensa para cima.
e tampa o ouvido um pouco para o que as pessoas estão falando. Porque Se você não tem ninguém para compartilhar, fique quieto. Fique Fale com você E mesmo. foque. quieto. Tem hora que a boa conversa dentro do banheiro, você com você mesmo, É ótimo. é ótimo. Eu faço isso muito. A Flávia fala assim, você está conversando com quem? Comigo. Eu comigo. Me dou altas broncas, mas eu acho que eu sou muito meu amigo. Eu gosto muito da minha própria pessoa. Então, eu não vou ser carrasco comigo, eu não vou me judiar e só olhar o lado difícil, o lado ruim. Tem hora que eu tô tomando banho e eu falo, cara, você é muito bom. Se ninguém falar que eu sou bom, eu mesmo falo, cara, você é muito bom. Cara, você é muito dedicado. Quantas vezes tomando banho eu falo, eu tenho muito orgulho de você. Por quê? Porque isso é o carinho que eu estou tendo comigo. Eu poderia falar, meu, você é cabeçudo. Meu, você faz tudo errado, né? Eu falo assim, parabéns pela sua tentativa. Parabéns pela sua tentativa. Pelo menos você tentou. A Flávia fala assim, você está conversando com quem? Comigo mesmo. Mas é um exercício, né? Ter carinho com a gente mesmo já é um ótimo começo. Com certeza. Fica aí a dica. Fica né, aí a Yuri? dica. Obrigada, Yuri. Que bate-papo sensacional. Eu é que Acho que a gente agradeço. pode marcar mais um no segundo Nossa, com semestre. certeza. Eu é que agradeço. O muito convite de bom. vocês eu sempre recebo com muito carinho. Muito bom mesmo. Tenho certeza que muitos vão assistir e vão falar, opa, vai ter sinais ali de falar, preciso mudar isso, preciso melhorar isso. Tudo a gente aproveita. Na pior das hipóteses, a gente pega o que não se deve fazer. Exatamente. É verdade. Arrasou, Yuri. Deixe obrigada. seu Instagram para o pessoal que está nos assistindo. Quem quiser te Instagram. seguir lá, acompanhar seus conteúdos. Meu Instagram é Yuri_Ornelas, com 2 L's, né? Sigam, e eu sempre faço questão de postar coisas boas. Quer ver coisa boa, me segue. Isso aí. Se quer ouvir lamentação, não precisa me seguir, porque não vai encontrar lá. Tá? Maravilhoso. E eu faço questão de sempre responder todo mundo na medida do possível. Eu só peço uma coisa, se eu ler e eu não responder, só manda uma interrogaçãozinha de novo, que aí eu respondo. Tá? Perfeito, então. Tá bom? Obrigada, muito obrigado, Sucesso Renata, pra obrigado, você, Elisa, viu? eu sou sempre recebido com muito carinho aqui, e eu só agradeço. Nós tá? que agradecemos. Gratidão. E para você que ficou com a gente até aqui, espero que tenha gostado muito desse episódio. Tenho certeza que vai agregar aí para a sua vida, para o seu trabalho. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, Renata Freires Oficial, RHF Talentos Matriz. E também procure uma das nossas unidades na sua região, se você está buscando emprego, se você está precisando contratar. Estamos à disposição para atendê-los. Pessoal, siga também a Elis da RHF, o nosso canal aqui do podcast, o RHF Talk, e se inscrevam no canal no YouTube. Então, primeira temporada tá lá, segunda temporada com esse episódio fresquinho do Yuri. Abraço, obrigada. Abraço, tchau, tchau.